Oi, gente! A gente vai falar um pouquinho hoje sobre aplicativos de orientação solar. Mas antes de iniciarmos a apresentação propriamente dita dos aplicativos, nós precisamos entender o conceito de orientação solar. A orientação solar refere-se ao posicionamento do Sol ao longo do dia e do ano, e é o que influencia a quantidade de luz solar recebida na superfície terrestre, ou seja, é como a luz do Sol incide sobre edifícios e prédios. Na biologia, essa orientação é crucial para entender como organismos reagem e se adaptam às variações de luz, como no caso do fotoperíodo, que é um ciclo de variação de luz, ou seja, é a duração do dia em relação à noite em um tempo de 24 horas. Esse ciclo afeta muitos processos biológicos, como reprodução e crescimento em plantas e também animais, pois algumas plantas precisam de uma incidência de luz solar em um período maior do que 12 horas. Outros fatores que envolvem a orientação solar são a declinação do Sol, o ângulo horário, o ângulo zenital e grau de elevação. A declinação solar é o ângulo entre os raios solares e o plano do equador terrestre, que muda ao longo do ano devido à inclinação do eixo da Terra. Já o ângulo horário, que é a medida do tempo desde o meio-dia solar, expresso em graus, e indica a posição do Sol em relação ao meridiano local. Ele é importante para calcular a hora do nascer e do pôr do Sol. O ângulo horário do nascer do Sol é geralmente próximo de menos 90 graus, que corresponde ao leste. O ângulo horário do pôr do Sol é aproximadamente mais 90 graus, indicando a posição oeste. Esses valores podem variar ligeiramente dependendo da localização geográfica e da época do ano devido à inclinação do eixo da Terra e à órbita elíptica. Já o ângulo zenital é a medida do ângulo entre o Sol e o ponto diretamente acima de um local na Terra, ou seja, o zênite. O zênite é um ponto específico na esfera celeste, que é uma esfera imaginária de raio infinito que envolve a Terra e na qual todos os objetos celestes são projetados. Um ângulo zenital de 0 graus indica que o Sol está diretamente acima, enquanto ângulos maiores indicam que há a posição mais baixa no céu. E juntamente ao ângulo zenital tem-se o grau de elevação do Sol, que por sua vez é a altura do Sol acima do horizonte, e varia com a hora do dia e a latitude do local. O cálculo da zênite é dado pela fórmula seno da latitude local vezes o seno da declinação solar mais o cosseno da latitude local vezes o cosseno da declinação solar vezes o cosseno do ângulo horário. Já o grau de elevação, a fórmula é o zênite menos 90 graus, que é igual ao valor do grau de elevação. Diante desse contexto, no mundo atual, os dispositivos móveis devem ser considerados como ferramentas de suporte para diversas áreas, sendo transportados com muita facilidade para diversos locais. O aumento do uso de aplicativos apresenta uma tendência para incrementar nos estudos de orientação solar, tornando-se uma ferramenta auxiliar nos trabalhos de meteorologia na atualidade. No entanto, é de suma importância destacar que grande parte dos aplicativos não são totalmente confiáveis e suas eficácias podem variar. Fazendo análise comparativa com os cálculos manuais, utilizamos Areia Paraíba como ponto de referência, que possui latitude menos 6,96 graus, pois corresponde ao hemisfério sul. Além disso, foi escolhido trabalhar com as 11 horas do dia 13 de agosto de 2023. O DDA, que é o dia de ordem do ano, escolhido para esse dia, é igual a 225. Ao pesquisarmos no Play Store sobre aplicativos de orientação solar, encontramos vários exemplos.
Dando destaque ao aplicativo Posição do Sol e da Lua, ele é um aplicativo gratuito com a presença de alguns anúncios disponível para dispositivos Android. Ele é projetado para auxiliar os usuários a entender e também mostrar a posição e a trajetória do Sol e da Lua em qualquer lugar, data e horário do dia desejado pelo usuário. Ao abrir o aplicativo, na visão principal mostra todas as informações, localização, data, hora, coordenadas, para que os próprios usuários possam selecionar. O aplicativo passa outras informações a mais, como GPS, que pode ser utilizado para dar uma melhor precisão da localização, além de possuir uma maior precisão na localização. O aplicativo também possui a função de visão da câmera, que exibe a posição do Sol e da Lua diretamente sobreposta na câmera do dispositivo. E a função vista de mapa, onde se tem uma visão de 360 graus no mapa mostrando a posição do Sol e a proporção de sombra de acordo com o horário do dia. Além disso, o aplicativo apresenta a posição do Sol ao nascer, meio-dia e no pôr do Sol, apresenta o grau de elevação, o azimuth e a proporção de sombra, assim como gráficos onde exibe a movimentação do Sol durante o dia e um gráfico com as informações do nascer e do pôr do Sol. Já o aplicativo LunaSoulCal Mobile é um aplicativo gratuito com linguagem apenas em inglês e possui o intuito principal de realizar projeções matemáticas apresentando as posições do Sol e da Lua ao longo de cada fase lunar e solar, a partir do cálculo de altitude, azimuth, fotoperíodo, declinação, distância, projeções de periélio e afélio, solstício, equinócio ao longo das estações do ano, uma projeção aproximada dos horários em que o Sol e a Lua irão nascer e se pôr, dentre outras informações que é possível obter através da escolha do local, data, horário e coordenadas desejado por cada usuário. É possível obter ainda um gráfico demonstrando a posição do Sol ou da Lua e suas movimentações ao longo do dia e um atalho para uma lista com todos os dias do ano e seus respectivos resultados em uma pré-visualização que pode se expandir. É possível adicionar locais, salvando como um atalho, além de poder conectar automaticamente com o mapa para obter as coordenadas do local que o usuário se encontra. Apesar de bastante informativo, não possui opções como outras linguagens e apresenta um design de interface muito confuso. Acaba dificultando o entendimento e adicionando pontos negativos, mas que pode vir a melhorar ao longo das atualizações. Foi possível observar com isso que os aplicativos se mostraram bastante eficientes na estimativa da duração do dia, com resultados que se aproximaram com os cálculos manuais que foram realizados. Também foi observado que os dois aplicativos selecionados apresentaram resultados quase idênticos entre si no que diz respeito ao cálculo do fotoperíodo e do ângulo zenital, que foi obtido através da elevação. Entretanto, apresentaram discrepâncias consideráveis no ângulo zenital e elevação quando comparado ao cálculo realizado manualmente. Com isso, é aconselhável utilizar esses aplicativos como ferramentas para auxiliar nos estudos de orientação solar, mas não como fontes seguras de análises que exijam certa precisão.
Bom, pessoal, e é isso. Espero que tenham gostado e obrigada.